Bom dia, bem-vindos ao perfil Sagrado e Profano. Meu nome é Simone Veiga, buscadora, inspiradora. Comecei meu servir nessa quarentena, publicando um livro, O Caminho, inspirando a jornada interna, trazendo meu processo dentro do autoconhecimento, com o objetivo mesmo de inspirar pessoas a fazerem esse caminho dentro de si. Depois veio uma vivência com dança, e essa vivência acabou se transformando num ritual. E agora esse perfil, Sagrado e Profano, justamente para trazermos luz para assuntos que foram distorcidos no decorrer da história. Bom dia a todos que estão entrando. E o tema de hoje é amor. Só com muito amor, amor próprio, amor pelo próximo, para sabermos lidar de forma sábia com as questões do nosso corpo e da nossa sexualidade. Para falar sobre isso, eu trago aqui Vânia Temporini, profissional do movimento, professora, terapeuta holística. Vou chamá-la aqui. E enquanto Vânia acompanhou meus processos de autoconhecimento, fiz muitos processos com ela, tem acompanhado aí minha jornada no decorrer desses últimos anos. Olá, bem-vinda. Olá, vê se está me ouvindo bem aí, porque sim, coloquei Sim. também o fone para a gente poder conversar. Simone, um assunto muito sério, né? Acho que um dia sagrado mesmo. Eu falaria para a gente entrar primeiro em contato com a questão do sagrado e como é que a gente se perdeu, né, toda essa jornada. Porque falar de sexo, sexualidade, opção sexual, a gente precisa primeiro entender alguns aspectos da história, né? A gente começaria aí pelo macro, né? Antes da gente chegar, o que aconteceu com essa energia, o que aconteceu com o distúrbio de tudo, de todo esse conceito do que é sexo, sexualidade, né? Na vida do homem. Então, eu senti que antes de chegar aqui, né, como uma boa serpente, né, meu Kim equivalente, estou hoje no meu Kim equivalente. Então, aqui eu estou realmente sabendo que isso aqui é uma transmissão também, não só uma questão do conhecimento, que a gente pode em algum momento abrir a nossa troca, mas ela é uma transmissão também. Então, eu vou dar passagem também para essa energia, para levar a mensagem do que precisa ser transmitido, né? Como a gente sabe que isso aqui vai ficar gravado, a gente está gravando na noosfera, a gente vai trazendo isso. Eu vou talvez fazer um trabalho ainda hoje também para poder falar dessa energia, né? Que é a energia que nós nos perdemos, né? Nos perdemos. Então, eu vou abrir primeiro, eu tenho algumas leituras aqui, se você olhar minha mesa aqui, eu abri uma mesa com vários conteúdos para a gente poder falar desse assunto, né? Que talvez eu falaria um dos assuntos mais preocupantes a nível kármico da humanidade, falando nisso. Então, a primeira coisa que eu vou ler, né, é o postulado, para depois a gente fazer a sequência mesmo, né? A serpente, ela está falando no postulado dos 260, né? Os 260 selos têm um postulado que esse ano foi trazido aí no livro Sincronicamente, né? Deixa eu ver se está tá no Sincronicamente. O dia de hoje, que é o 5.3, diz: através de um erro no tempo, a espécie humana transforma a sua construção artificial, a civilização, em uma tecnosfera global, produto da soma da mecanização industrial e de suas funções biológicas. Por causa da adaptação humana, olha que isso aqui é bem importante da gente falar. A adaptação, porque como a gente tem um instinto, a gente se adaptou à frequência 1260. E aí trouxemos a mecanização do tempo artificial. Então, essa é o postulado 5.3 da serpente, dizendo que esse tempo, a gente se adaptou à tecnosfera, a gente se adaptou a essa construção, né? E contra as leis da biosfera. Então, a gente se desconectou completamente da biosfera da Terra.
criando uma instabilidade magnética. Olha a gravidade, né? Uma instabilidade magnética entre os processos cristalinos, ou seja, da pureza primário aos processos orgânicos vitais. Então a gente meio que está autodestruindo. É quase que um processo de autodestruição, quando a gente está na frequência 1260. E tudo isso falando da chave mestra agora, né? O planeta Terra é o foco da resolução da Guerra dos Céus. A Guerra dos Céus refere-se aos padrões galácticos de influência kármica, que estão dispersos e assentados nas harmônicas orbitais de diferentes sistemas solares. Essa guerra faz menção ao planeta Maldek, destruído, que é nosso jardim, né, do Éden, que agora é o cinturão de asteroides. A memória de extinção de Maldek contém o conhecimento das origens do processo de desdobramento da história cósmica. Então, ou seja, como a gente se adaptou à frequência 1260, com a destruição de Maldek, a gente perdeu a nossa memória. Por isso que um dos maiores poderes é a recordação. Então, a gente está sofrendo de uma sonolência coletiva. Isso é muito sério. E aí, com a frequência 1260, foi instalado o abuso. Que aí é onde começa a falar de sexo, sexualidade, que é o abuso na humanidade que está em relação a esse tema. Que aí nós vamos entrar nessas questões depois, até desse conhecimento, né? Da história cósmica. A memória de extinção de Maldek contém o conhecimento das origens do processo de desdobramento da história cósmica, desse sistema solar e na involução, olha só, da involução do espírito para a matéria. Na Terra, essa guerra é traduzida como drama de luta das forças espirituais no caldeirão materialista do tempo artificial. Ou seja, e aí quando a gente vai falar de corpo, a gente vai falar de prazer, que a gente está apegado aos prazeres. Então, e aí eu vou pegar mais uma literatura que pulou nos meus olhos, né? Tudo de manhã agora, sim, falando. Eu vou ler agora uma mensagem que está em Cartas de Cristo. Ele fala, nós dizemos, homens e mulheres de todos os lugares, que a verdadeira pureza somente pode ser alcançada quando você estiver rodeado de todo tipo de tentação e ainda assim permanecer indiferente ao desejo, indiferente aos sentimentos terrenos, não tocado pela luxúria, livre de anseio, desejo de posses. Você vê que está tudo conectado, né? Ele já falava isso. A pureza, que a gente está na semana, né? A gente está no epital dentro do Runabiku, a gente está no epital da pureza. Olha que lindo, como está tudo conectado nessa sabedoria, né? A pureza, em todas as suas formas, transcende os desejos físicos terrenos. A pureza é a capacidade de ver a tentação pelo que ela é, grosseira de pensamento e sentimento, que aprisiona os sentidos do homem e da mulher, os impulsionam a fazerem coisas impuras. Uma pessoa verdadeiramente pura apenas deseja o ambiente limpo e honesto, adequado à ânsia inata do amor espiritual e à beleza da autoexpressão em cada aspecto da vida. Essa é a verdadeira pureza do ser. É isso que a gente precisa resgatar. A pureza do nosso ser. Olha que a gente está falando, essa serpente, a gente deveria ser puro, porque nós somos puros na essência. Nós temos pureza, só que essa impureza da adaptação, da 1260, da mecanização do tempo, essa adaptação que a gente usou nosso instinto para se adaptar, né, a tudo isso, olha a destruição. E aí a gente começou a querer ter prazeres, né? E a gente vai falar, né, desses chakras depois de hoje, para a gente poder entrar, e a gente depois vai falar de toda essa coisa que virou profana. Estou tentando trazer esse sagrado primeiro, que é toda essa sabedoria da história cósmica, que aconteceu, porque isso vai ficar gravado na noosfera. A gente vai deixar isso aqui como um banco de dados, essa organização. A gente está arrumando essa bagunça de informação que está. E ele diz assim ainda, né? Palavras de Cristo. Porém, a verdadeira pureza não pode ser alcançada se você não passou antes pelos longos anos de tentação. Esta parte necessária ao seu desenvolvimento espiritual. Se não foi intensamente tentado alguma vez, finalmente tenha chegado a compreender que há um caminho mais elevado para percorrer. O caminho da abnegação e a sincera preocupação e o carinho pelo outro ser. Você nunca alcançará um verdadeiro estado de pureza se você não tiver carinho e respeito.
Você é escravo dos desejos e viverá agora em um constante conflito interior, que aí também gera a culpa, que é a vibração de 30 Hz. Também vou falar disso. Logo, não evite a tentação cobrindo as mulheres, né? Porque aí tem homens que cobrem as mulheres, né? Mas aí o pensamento tá perverso para o outro lugar. Nós vamos falar dessa perversão do pensamento também, né? Ele fala aqui, eu vou pular um pouquinho. A espiritualidade mais elevada entre ambos, entre o sexo, ocorre quando o homem e a mulher podem estar nus juntos e em paz e em estado de reverência mútua, ou seja, contemplação, aonde a gente, eu que já tive contato, né, com o sexo sagrado, ele é um êxtase. Você vai ter um orgasmo no cérebro, né? Então você vai precisar dessa elevação espiritual. A gente não está dizendo que nós não precisamos ter. O que acontece é que quando a gente tá com o nosso sagrado masculino e feminino danificado, nós vamos falar disso também, você vai querer jogar a vitalidade, que é o orgasmo, para fora. E quando você consegue entrar em contato com o sagrado, com essa pureza do ser, com essa elevação espiritual, né? Porque a ideia da energia sexual, ela é subir, ela é elevar a sua ascensão, até elevar a sua pureza. Porque a energia mais poderosa da Terra é a energia da Kundalini, né? E a gente está falando do chakra de hoje, de trazer essa energia cósmica, que é a energia de toda a criação. A criação, ela goza, né? Ela goza a alegria, ela goza a vida, ela cocria vida, ela cocria criatura sendo criada. Então, várias criaturas podem ser criadas a partir disso, dentro de uma energia cósmica. Olha que lindo, né? E ele fala, em tal espiritualidade, a única coisa que sente pelo outro é amor e consideração, pelo bem-estar do outro. Olha que lindo, isso é pureza. Quando duas pessoas se relacionam, dois seres se relacionam, e ele tem essa contemplação e tem essa consideração pelo outro. É a partir de tal amor e cuidado, delicado e compassivo, que virá a união em êxtase, que poucos seres até hoje experimentaram. Se houver intenção, uma criança de incomparável beleza de corpo e mente será concebida. Então, ou seja, é um presente divino. Estou toda arrepiada para falar isso. Quando se alcança esse estado de pureza do ser, né? Mas para isso a gente vai ter que ter limpado esse passado, esse karma, senão a gente continua reproduzindo esse abuso, né? Porque aí eu quero satisfazer os meus prazeres, aí eu desconto o meu sagrado masculino ou feminino que está doente no outro, e aí fica aí assim, né? A gente tem que sumir com essa questão das percepções, né? Os 5 ladrões que a gente fala são os olhos, os ouvidos, a boca, né? A gente entrar em contato, né? Com essa questão do nosso ser, né? Então, por isso que a gente fala que a criança, ela é pura, ela se toca, ela está descobrindo, né? Os orifícios, ela está descobrindo a boca, está descobrindo os prazeres dela quando é pequena, para ganhar esse prazer de viver. Não tem nada a ver com o que falaram, a criança, ela é pura por si só. Né? E aí você vê, quando a criança está nessa exploração da própria sexualidade, da própria sensualidade, é distorcido, é punido, é profano. Aí começa, depois a gente vai entrar nisso. E eu vou terminar essa leitura dele dizendo, né? Nos séculos vindouros, quando as pessoas tiverem começado a evoluir espiritualmente, em cada nível de sua condição humana, tal amor entre os casais será considerado normal. E o tipo de sexo egoísta, em busca tão somente da satisfação física, como se pratica nesse momento, será visto como absolutamente degradante e tão repugnante quanto um estupro. Olha que forte. Isso está escrito em Cartas de Cristo. No presente momento, o caminho espiritual mais elevado a seguir em relação ao sexo é conhecer e respeitar a percepção de que homens e mulheres foram criadas para realizar tarefas especiais na vida, adequadas à sua natureza fundamental. O homem e a mulher. Sem a boa vontade e ajuda da mulher, o homem terminaria seus dias em descendência, sem um ser humano para continuar seu nome. Portanto, o homem deve tratar a mulher como complementamente igual. E aí a gente vem para essa coisa de diferença, de valorização do sagrado masculino e feminino, que também foi totalmente distorcido, né? E aí a gente teve aí o patriarcado,
E aí agora a gente vem tentando recuperar essa energia. Portanto, aí ele fala, né? Deve dar a ela o maior respeito, amor e proteção a todo momento, para que ela seja capaz de realizar sua responsabilidade com mais facilidade e dar forma visível ao que primeiro se concebe na mente. Quando uma mulher recebe um espermatozoide de que une com o óvulo na parte mais oculta do seu corpo, acontece o milagre para o qual você, o homem, não colaborou em nada. Eu gostaria de deixar bem claro isso. Olha que lindo essa fala, né? A não ser com seu esperma num momento de prazer, o que é sua recompensa. Então, quando a mulher aceita receber esse masculino, o homem ele se inunda desse prazer divino, né? Ó, tô toda arrepiada para falar isso. Então imagina, olha quanto respeito precisa se criar. E aí com a destruição lá da frequência, que aí a guerra dos mundos, né? Que a gente fala da guerra dos céus, a Terra acabou sofrendo isso, entrou a frequência 1260, se adaptamos porque a gente tem um instinto vital. E aqui eu estou fazendo toda essa leitura didática para que as pessoas entendam o que aconteceu dentro da história cósmica, dentro dessa questão toda. E aí vou terminar falando: você poderá contribuir para manter a saúde e desenvolvimento normal do milagre ao qual tenha dado a vida, dentro do corpo de sua companheira, pelo seu constante amor e cuidados para seu bem-estar, saúde, protegendo-a do dano externo e emocional. Esta é sua responsabilidade masculina. Somente assim você merecerá permanecer ao seu lado, como pai de seu filho. Se você falhar nisso, não terá valor como pai da criança e não terá valor para si mesmo como homem nascido para manifestar sua espiritual consciência divina de pai em sua vida física. O homem que maltrata uma que carrega o seu filho, que trata-a com desprezo, que dirige a ela palavras e gestos grosseiros e brutais, está violando a mais fundamental lei da existência, segundo a qual o homem e a mulher devem ser unidos na igualdade do ser divino. As mulheres que são respeitadas, amadas e protegidas devem igualmente respeitar, amar e oferecer repouso de espírito ao seu companheiro, nutrindo a capacidade que ele tem de dar-se a ela. Uma mulher que não nutre o seu companheiro de maneira solícita, com ternura e amor, está privando o seu espírito masculino de operar ao enfrentar as dificuldades que encontra no mundo exterior. Então, a mulher que maltrata o homem vai estar sempre com dificuldade também no mundo exterior. Ele buscará seu consolo em outra fonte. Entende? Essa, né? Aí começa as traições, na qual você distorce toda a questão do companheirismo, da lealdade, da sinceridade da relação, né? Logo, homens e mulheres têm a mesma responsabilidade de cuidar e amar um ao outro. Então, eu quis trazer aqui, né? Ele fala, né? Se dentro de uma cultura a mulher é considerada simplesmente como uma posse, um objeto dos desejos do homem, não é como mulher, absolutamente igual ao homem. Tal cultura não compreendeu a verdadeira natureza do homem e da mulher. Homem e mulher são duas metades iguais de um todo. Eu fecho aqui, isso tá aqui. Eu fiz questão de ler para não mudar uma palavra, né? Porque isso aqui é um ensinamento. Trazer nenhuma palavra da minha interpretação dentro desse conceito. Que depois as pessoas possam pegar e ler isso na profundidade, porque isso que eu estou falando é nós estamos falando de uma divindade, né? Dessa divindade que é sagrada. Então, é uma energia muito poderosa para a gente entender o que aconteceu nessa questão do abuso. Eu acho que a partir dessa daí, Simone, se você quiser me perguntar, né, alguma coisa, e a serpente está falando, né? A serpente hoje, que é o dia, ela está dizendo assim, que para conhecê-la, você tem que deixar de ser quem você acha que é. Aí nós estamos falando agora em ascensão cósmica, ascensão da espiritualidade. Quer dizer, a partir do momento que eu faço a minha ascensão espiritual, eu preciso desconstruir quem eu acho que eu sou. Por isso que conhecer a serpente é você desconstruir a sua própria imagem para que você possa se fundir à fonte da criação, né? Olha que profundo que a gente está falando. Então, à frente, se você quiser, essa foi a primeira transmissão que eu precisava, leituras na fidelidade, né, do livro da Rainha Vermelha. Peguei o livro que a Rainha Vermelha escreveu, peguei Cartas de Cristo, estou pegando tarde hoje,
para que a gente depois agora possa discutir o que aconteceu com esse profano. Então, agora eu trouxe a divindade, eu trouxe o divino primeiro do contexto, para agora a gente discutir e falar, né, um pouco sobre tudo isso. E tem bastante informação de hoje, do chakra de hoje, das questões, se a gente precisar entrar. Então, eu preparei aqui, assim, muita informação que foi me pedido para fazer essa transmissão, porque isso aqui é uma transmissão, tá bom? Então, eu tô sendo um canal, né, de organizar essa linha de pensamento para que a gente possa entrar e não começar a querer falar, né? Então, a vida, ela é um gozo, por si só, ela é, a gente é o gozo do divino. Então, a nossa alegria de viver, ela nasce a partir de tudo isso, né? Mas a pureza é uma interrogação aí para a gente começar, né? O que aconteceu com essa pureza e com essa impureza do profano, tá bom? Assim faz. Gratidão aí por esses ensinamentos. Me veio, principalmente durante as cartas de Cristo, que Buda também passou por essa tentação, né? Antes da iluminação dele, e isso sempre fica muito claro, né? Nas biografias dos grandes avatares, né? Deu uma travada aqui, você ou eu? Alguém pode responder? Oi, deu uma travada. Voltou. É você ou eu? Voltei. Foi Tô eu que travada? travei? Foi você que travou. Agora estamos no Ah, profano para depois falar, é assim que acontece. A tecnosfera, né, amiga? Destruição total aí da. A tecnosfera é um objeto dessa construção, mecanização industrial e das funções biológicas. Então, aqui na tecnosfera, a tecnosfera, ela realmente para mostrar para nós que como ela está danificada. Mas pode falar e perguntar, porque deu uma cortada. o que eu comentei é que nas biografias dos grandes avatares sempre traz essa questão e o quanto eles realmente se mantiveram puros diante a essas tentações, né? Eu queria entrar na parte energética mesmo, né? Que quando a gente não lida de forma sagrada com essa energia, desregula todos os nossos chakras, prendemos pessoas nos nossos campos. Eu falo isso por experiência própria, porque eu usei mal essa energia, eu fazia muito sexo casual e eu fiquei com os chakras bloqueados, tive que fazer muita constelação para limpar campo e eu acho que as pessoas não têm essa informação ainda muito clara, né? Tá travando para você, amiga? Tá, eu vou mudar aqui, eu vou ficar congelada. Eu vou mudar para o meu 4G. Tá bom, eu também vou mudar aqui. Um minuto. E a Vânia também está mudando lá a conexão dela. Que a Vânia ela falou que ia mudar agora a conexão. Acho que está voltando. Bom, estou aguardando aqui. A Vânia ela está mudando a conexão dela porque estava travando um pouquinho a conversa. Estamos Fazendo uma falando introdução para de trazer o sagrado, com algo base muito. na história cósmica, com base nas cartas de Cristo. E agora nós vamos entrar nas perguntas mesmo. Tá me ouvindo bem, Vânia? Agora? E aí, se Tem hora que você fala, e o pessoal tem comentado aqui que a sua parte está travando. Simone. Tá sem voz. Eu te vejo. Tá travando. Tá travando. Você travando ou não, senão. Falha a voz, que estranho. O assunto é tão sério que a É tecnosfera. como se você Você não tivesse, me como se escuta? tivesse duas você falando, Deixa eu te. estranho. É claro, né? Tem o ser de terceira dimensão e o de quinta falando ao mesmo tempo.
Vamos rir que nem uma Ai, ai. serpente. Melhorou? Melhorou. E então tá, eu vou repetir que para nós discutirmos um pouco a questão energética, a questão de bloqueios de chakras, quando fazemos mal uso dessa energia, trazendo um pouco da minha experiência, né? Que eu tinha meus chakras bloqueados, tinha pessoas presas no meu campo e eu precisei limpar. E a gente não tem essa noção, né? Que quando a gente se relaciona por 6 meses, a pessoa fica no nosso campo. E se a gente vai trocando muito de parceiro, vai virando um grande emaranhado energético e vai parando a vida da gente em diversos campos, não é só o relacionamento amoroso, né? Dependendo de como foi o término, né? A mágoa, a raiva, a discussão, começa a bloquear outros setores. É, você trazer um pouco isso e também pode falar, né, do equilíbrio do yin e do yang, né, desse sagrado feminino e masculino, né, da importância disso. Tudo começa, né? A gente vai pensar, né? Como a gente começou a falar da pureza da criança. Então a gente tem a pele, né? A pele, ela tá falando do pulmão, né? Do nosso respirar, do nosso sentir a vida. Então a pele, ela tem uma memória, né? Ela guarda, né, todo o nosso sentir. A criança, ela é puramente sensação, né? Ela tem a ação corporal. Então, quando a gente fala, a criança já começa a explorar, né, os órgãos, né, os órgãos sexuais, né, os orifícios do corpo, boca, ânus, vagina, pênis, ela experiencia o prazer, mas ela também começa com a pele. Então, como esse sagrado, né, esse contato, né, a pele, ela é o limite entre eu e o outro, né? Ela tá dizendo do nosso limite. Então, eu tô testando, né, além do limite, né? Eu tô colocando a mão dentro da boca, eu tô entrando, né? Eu tô começando a me descobrir. Então, quando você começa, né, a descobrir essa sua energia, quer dizer, ela aumenta a sua vitalidade. Por isso é que a gente vai criar também os complexos e os conflitos na infância, né, quando ele é reprimido. Então, se a gente for ver, a gente está o tempo inteiro aprendendo a trocar energia. Então, de criança, a gente está aprendendo a trocar energia. A gente troca energia com várias coisas. A gente descobre isso eu gosto, isso eu não gosto, isso eu quero, isso eu não quero. Quer dizer, a gente tem um laboratório gigantesco na infância de experiências para poder experienciar a vida, né? Então, isso se parte a partir da primeira percepção humana, que é o tato, né? O tato, ele vai guardar essa memória toda, como é que eu experiencio as coisas. E essa experimentação é para nossa própria evolução. E a partir daí, né, eu vou ter prazeres, eu vou ter desprazeres, eu vou tendo isso. À medida que isso não está bem desenvolvido, porque isso não é bem desenvolvido, porque os pais não trabalham com essa boa orientação sexual, né, e orientação sensorial da criança, você percebe, olha que problema, né? Então a gente tem uma falta de percepção desde a infância de como lidar com isso, e isso vai para o nosso oculto, isso vai ficando guardado, né? Porque isso é uma memória ancestral que a gente tem. E a gente precisa dessa memória ancestral, primeiro, porque a gente somos seres que está fazendo a cocriação. A gente precisa evoluir como espécie. Então, a gente tem esse instinto de continuar a espécie. Né? Isso seria divino. Não tem nada de errado em continuar a espécie. A questão de co-criar, de criar um outro ser ou não é uma opção. Mas essa sensualidade, né? Esse lugar desenvolvendo a sexualidade, né? Tá começando a desenvolver isso. Então, a gente tem que tomar cuidado que tem gênero na biologia, né? O gênero que tem a ver com os nossos órgãos, com o nosso tecido, a nossa célula, tipo assim, eu sou do gênero feminino, do gênero masculino, por conta dessa questão nossa orgânica. Então, a partir desse nosso orgânico, a gente experiencia coisas, né? Então, você vai experienciar coisas e vai faltar uma outra parte, né? Então, a gente tem uma outra parte a ser desenvolvida. Então, a gente vai desenvolver essa questão dos nossos sagrados. Travou de novo para você aí. Bom, pelo menos eu estou vendo você travando. Tá travado? Oi, voltou, voltou, voltou. Aqui voltou você. Eu não estou te ouvindo. Ah, a Vânia está falando que não está ouvindo nada. Quer sair, voltar? Então, o pessoal está comentando que é o seu.
Eu não tô te ouvindo. Quer sair e eu entrar de novo? Vou digitar. A Vânia já saiu. Vou chamá-la aqui de novo. Vamos aguardar a Vânia Voltei, digitar aqui de novo. Opa, voltei, agora amiga. sim. Até onde vocês escutaram? Você falando da infância, das experimentações, né, da importância de explorar isso sem essa uma interferência já, uma interpretação humana, né? Porque, não, isso não pode, isso é feio, isso é errado, né? Exatamente, né? Então, se estiverem me travando, me avisa, se fala, a gente derruba essa, fecha essa, guarda essa, porque essa daí não pode abrir outra. Bom, essa questão da infância, ela vai guardar vários, né? Ela vai guardar os nossos complexos que vão aquele oculto. Então você vê, não se fala de cega, não se aceita, né? Porque aí você vai ter imposições religiosas, culturais. A gente já tem a mecanização do processo que está. Não sei o que está acontecendo. Tecnosfera hoje Não, hoje ela vai encher nosso saco. não, Oi? não mexe, não se mexe. A hora que você para, tá ok agora. Aí, ó, Serpente, amiga, preciso me mexer. amarra a Vânia, amarra a Vânia. Amarra, né? Porque eu quero me movimentar para falar. Então, se travar, que eu Aí falei, bagunça o campo. salva essa e a gente abre o problema. Então, essa questão da infância, ela precisa ser trabalhada muito cedo, muito precocemente, né? Deixar a criança explorar, né? Eu sei porque eu tenho uma filha que não proibi, eu não proibi de forma alguma. Ela, na minha frente, ela tinha orgasmos na minha frente com 3 anos de idade, achava incrível. E hoje é uma pessoa que tem até uma boa resolução, né? Vai desenvolver também a sua própria psique em relação a isso. A criança sozinha se reprime, ela acaba deixando isso no oculto. Fora que a gente já tá falando desse karma velho, lá falando de Maldek, falando desse inconsciente, porque se distorceu o sagrado masculino e feminino, agora está voltando lá na base da infância para a gente contar até o adulto de hoje que levou para o profano, né? Então a gente já tem um profano vindo lá de cima, totalmente a conexão com o divino, né? Que a gente está falando da pele, né? Desse nosso instinto que a gente tem. Isso vai desenvolver aquilo que eu rejeito. Então, vai desenvolver. Silenciou de novo. Parou, parou. Não tô ouvindo. Estão boicotando a Vânia. Ela vai entrar de novo, gente. Bom, estamos aqui. Ela trouxe, para quem entrou agora, ela trouxe a parte do divino, o quanto nós nos desconectamos, o karma, vindo já de Maldek, né? E agora nós entramos na parte da infância, né? O quanto também é importante a criança explorar seu corpo, explorar, se descobrir sem nosso julgamento, sem nossa interferência, porque a gente já tem uma interpretação e aí vai começar a deturpar o entendimento dessa criança. E aí ela torna um adulto trazendo toda essa carga já deturpada, né? E aí vai sobrecarregar aí na vida adulta. Vamos ver, ela está entrando aqui de novo. Vamos ver se a conexão fica estável para essa metade final aqui da live.
Quanto tempo a gente tem ainda, amiga? Fala aí pra mim. Tem 25 minutos, eu recapitulei aqui com o pessoal, porque tem gente que entrou depois do que a gente conversou. Então, pode concluir Importante aí a partir do a primeira 25. parte tá inteira, né? É, tá. Então tá bom. Depois, se a gente precisar fazer um resumão, a gente faz outra, não tem problema não, porque acho que é um assunto hoje muito pertinente. A gente está hoje no Kim 185, da Rainha Vermelha, falando desse sagrado masculino e feminino, dessa questão da criança, né? Então, que eu acho muito importante, isso fez com que o nosso ego pudesse ficar ferido, né? A gente pode falar disso também, e a gente se perde nas relações, porque o primeiro amor da nossa vida é a nossa relação com o sagrado do pai e com o sagrado da mãe, né? Então, nós somos a união desses sagrados. Então, imagina, a gente já trouxe aquele karma, né? Aquele karma coletivo que está inconsciente. Nós perdemos essa memória, né? Por conta da explosão e tudo mais. Então, a gente tem esse karma para resolver, porque a gente se perdeu mesmo, né? Estamos presos na tecnosfera, tudo mais, tem uma pureza. Então, assim, quando a gente vai estar curado de verdade, né? Quando a gente olhar para o outro e não desejar o outro, não ter essa, ai, que lindo, que gostoso, que maravilhoso. Você vê, a gente está muito distante disso ainda, né? De ter encontros divinos, aonde a gente simplesmente contempla aquele ser e espiritualmente a gente se evolui, né? Para eu falo assim do sexo em Telos, né? Telos é lindo, eu não li totalmente, eu escutei, eu estou escutando os áudios, né, do livro de Telos, e ele fala, né, para a gente depois voltar na criança aqui, só para concluir esse aspecto do sagrado, que é onde você se relaciona, você escolhe um ser para evoluir. Então, você pode ter uma relação de proximidade, de contato, de abraço. Por exemplo, eu quero aprender como abraçar com a Simone. E eu ficaria com você horas abraçada. A Simone é a melhor pessoa do mundo para ficar agarrada com ela 3 horas para aprender sobre abraço, calor humano. Porque às vezes eu tenho aquela coisa, né? Passei tanto tempo sendo atacada que agora eu não confio nas pessoas. E aí, de repente, agora eu posso ficar com a Simone. A Simone é aquela pessoa que dá aquele abraço, que é aquele abraço gostoso, que a gente pode ficar 5, 10 minutinhos ali e falar, nossa, que delícia receber esse abraço, esse contato. Sem desejar, sem ficar pensando, ai, porque a Simone, ai, porque não sei o que, ai, porque não sei o que lá. Puta, aí já vai, né? Ai, o que ela quer comigo? Ai, que gostosa, não sei o que. Puta, já foi pro profano. Já perdeu essa conexão, né? Porque não tá claro, né, essa relação. E a gente poderia ter relações com várias pessoas, em vários níveis de amor. Então, um abraço é um amor, né? Não é, porque o pessoal fala que sexo é essa coisa, né? Entrar, penetrar, transar. Isso é uma outra coisa, né? Isso é uma prática sexual. Então, tem que pensar o que é sexualidade, o que é opção sexual. Gente, tá uma confusão, né? Fala sexo, o pessoal já põe tudo na caixa. Pensa em sair gozando, né? Gozando na cara do outro, literalmente. E tem gente que às vezes não faz essa questão da relação sexual, mas como a boca também orifício, acaba literalmente metendo no outro, falando do outro, né? Eu queria meter nele, até nas palavras a coisa tá profana, né? Então a gente percebe que a gente perdeu, né? Se perdeu completamente numa energia tão linda, tão poderosa que é vitalidade. Ela vai te dar energia para você cumprir o seu propósito, a sua missão. E você vê, tem tudo isso mais a criança, a educação, que já vem com tudo isso danificado do pai, da mãe, da avó, e a gente pega nessa onda encantada linda, que a gente tem falado dos esquemas familiares. Então, muitos de nós nasceu de abuso sexual. Então, não é só abuso. O abuso não é só sexual, ele é abuso emocional, ele é abuso de poder, né? Porque ele vai para todo tipo de coisa. E eu até separei um material aqui, né? Que hoje a gente está no Plasma Kali, né? E na lótus de 6 pétalas, né, laranja, que ele fala. A deusa, né, que é que é a Shakti, ela diz assim, ela usa aquelas armas para derrotar o desejo, a raiva, a cobiça, a ilusão, a arrogância e a inveja. Então nós estamos trabalhando hoje nessas fotos de hoje. Olha que lindo, né? Com a energia da serpente elétrica, na lua elétrica, no dia elétrico, tentando vencer desejo, raiva, cobiça, ilusão, arrogância e inveja. Que isso aí perdeu completamente, né? Aí a gente quer ferrar o outro, quer falar mal do outro, aí a língua, né, da cobra, ela vai lá e fere o outro, né? Cala a boca, cala a boca. Eu falo assim, né? Não sabe o que vai falar, fecha a boca, controla a língua. Acho que a coisa mais feroz que a gente tem é a nossa língua, né?
Travou. Tá travando, calma, peraí. A gente se perde completamente dessa energia. Aí a energia aqui, Opa, espera aí, deu uma travadinha. Pois chamou muito veneno. Pronto, voltou. Ai, saiu. Agora que tinha voltado, vamos chamá-la quantas vezes for necessário para a gente retomar aqui o assunto. Temos mais 20 minutinhos. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, enfim, pode colocar a pergunta aí no chat que a gente responde aqui e esclarece as dúvidas. Ah, tá forte, ela é serpente com mais o chakra Kali, é isso. é isso aí, minha filha. Voltei. É aquela história. A serpente sai e volta, minha filha. Tô aqui de volta para agora falar mesmo. E hoje, vou continuar. Depois eu volto na criança para a gente poder falar da sua criança ferida, como é que a gente chegou em constelação, essas coisas. Dá tempo ainda a gente falar, né? Tem bastante coisa hoje. Então, hoje é um dia, diante disso, para a gente também. Ai, ficou mudo. Culpa. Porque a questão sexual também fala da culpa. Você se sente culpado, né? Esse dia também a questão fala da culpa. Então a gente começaria esse dia de hoje olhando, né, que nós coletivamente temos um karma, né? Vai vendo que tem pergunta aí, né? Uhum. Essa questão mesmo nossa da culpa coletiva que a gente tem, porque a gente realmente se perdeu, se adaptou, usou esse instinto para se adaptar à tecnosfera, a 1260, a industrialização, a mecanização, né? Temos questões a olhar. Nós estamos abrindo assim, ó, né? Abrindo todas as situações para falar sobre abuso, né? Estou falando muito forte. Então, e aí a gente vai ver que aí pais abusam de filhos, filhos abusam de pais, e a meleca vai só aumentando. Então, deixar muito clara essa questão da culpa, porque ela trabalha numa vibração muito baixa, ela trabalha em 30 Hz, leva você para a falta de criatividade, ela vai fazer com que se você tem bloqueio psíquico, você tem que destravar essa energia sexual, né? E aí você vai para a vítima, você culpa todo mundo, você se sente culpado e aí você não sai do lugar. Então, essa é uma das vibrações mais baixas do ser humano. Então, e aí, para tirar essa raiva, todas essas coisas que eu tô falando, ele quer gozar. Aí ele quer abusar. E ele vai abusar sexualmente, emocionalmente, ele vai abusar de todo jeito. Então, a gente está voltando aqui na criança e dizendo assim, como é importante a gente ter clareza sobre isso para educar uma criança, para falar dessa energia, para observar. Não é à toa que a serpente, que a águia, é o desafio dela, né? Porque a gente fala, quando você cura essa raiva, né, de ter sido reprimido na sua sexualidade, na sua opção sexual, Uhum. de explorar o mundo, né? Com seus órgãos mais divinos, né? Você tem esse poder de criar. E não é ter filho, né? É um poder de criação. A gente tem um poder de criação. Muito. E isso vem da energia cósmica, que é a energia abundante do planeta. Então, a gente está falando da fonte divina, que tem essa fonte criadora, né? Quando aparece essa grande serpente, né, que ela é temida, ela é oculta, né, em todo o misticismo, a energia cria, né? Então a divindade, a gente descobre a divindade através da energia da serpente. Então ela até fala, né, quem você é. Então a criança, ela simplesmente ela não sabe se ela é homem ou mulher, ela não quer saber disso, ela está explorando a sexualidade dela, para depois ela poder só dela e ela vai querer explorar essa Opa, energia. voltou. Você travou de novo? Travou, mas foi rapidinho. Voltou. Então, assim, quando você vai da opção sexual, você vai falar assim: agora eu quero experienciar o mundo, né, do jeito que eu quero, e sem julgamento. Porque pode ser que, tipo, que eu falei, Simone, de repente eu encostada em você, abraçada, eu sinta prazer. E eu esteja claro, eu não estou abusando de você. Falar, Simone, você é o abraço mais gostoso do mundo. E isso também é uma relação sexual, né? Não tem que, não é aquela coisa, né? Distorcemos tudo, né? Então, assim, olha, vou falar. E o ensinamento, né, desse chakra de hoje, integração, que eu possa integrar. Então, quando eu junto a minha energia com você, eu evoluo também. Eu também aprendo.
Para isso, tem que estar livre dessas emoções inferiores, desses prazeres carnais, né? Porque isso vai mexer na comida, vai mexer em várias outras questões. Imagina, né? Então, aqui eu separei muita informação, não sei nem quanto tempo a gente tem, né? Você vai Nós perguntar? temos aqui 12 minutos. Tem bastante, É, rendeu, né? é, então, eu queria comentar justamente isso, né? Nessa questão, né? Igual eu vinha de a falta de amor próprio, né? E aí eu queria usar o outro como troféu para provar para mim mesma que eu tinha autoestima, né? Então, assim, e cada um arranja uma muleta. Então, um vai descontar na bebida, vai descontar na comida, vai descontar no sexo, vai descontar na ganância, vai descontar em alguma coisa vai ser a válvula de escape, né? Então, observar isso, onde nós estamos querendo preencher nosso vazio e nada vai preencher. A gente tem Não que fazer, vai. por isso a importância desse processo de autoconhecimento, para você encontrar esses buracos e consertar, né? Para não ficar descontando no outro. A Exatamente. Nana, deixa eu ver. Nani Sem Fronteiras, aqui ela perguntou: quando a nossa energia em relação ao outro é divergente, como ela reage? Vamos ver o que a Nós Sônia acha. precisamos, né? Nós precisamos Ah, dessa energia diferente do outro. Não tem jeito. A gente, que eu falo, lembra que eu falei como é que é em telos? Eu preciso da energia do outro, que é diferente da minha. Então, no designer humano, nós somos atraídos, nós somos criados para atrair pessoas completamente diferentes da gente, para a gente poder evoluir. E aí a gente vai para aquela coisa, né? Só que é quem é igual a você. Aí você não vai evoluir, né? Então a gente é atraído mesmo, né? Pela energia pai e mãe de seres diferentes da gente para fazer a acoplagem energética adequada. E a gente, no designer humano, a gente consegue ver isso. Então, por exemplo, eu tenho chakra básico aberto. Eu sou atraída por pessoas que têm um chakra básico fechado. Para quê? Para que a gente faça uma colheita. Então, quer dizer, eu recebo externamente toda a energia cósmica necessária. E essa pessoa que tem fechado, ela tem condição. Então, tem troca. Aí tem troca energética. Agora, os dois estão vazios. Não tem troca. Os dois querem receber. Os dois. Quanto conhecimento, né? Precisa ser aberto agora na nova era, nessa era nova de Aquários que está chegando, para que a gente possa fazer as escolhas adequadas, a gente cure a nossa criança ferida, a gente resolva esse karma coletivo, sai de... ai, travou de novo. Escutei até a parte para sairmos do karma coletivo. Exato, falei, a gente Estamos parar com todo evoluindo. tipo de abuso, né? A gente parar de se sentir Uhum. abusado, a gente está falando isso até nas lives que a gente está ouvindo aí, né? Que o nosso maior recurso é o tempo, a nossa história e os nossos dons. Então, também que a gente volte para essa natureza, a nossa 1320, que é a nossa frequência natural, a gente limpe todo esse karma coletivo e a gente cure a nossa criança ferida, liberte essas coisas de julgamento do próprio corpo. Tanto que a serpente fala hoje isso, né? Libero do que penso do meu corpo e da minha sexualidade, para que eu possa experienciar a vida, para que eu possa sentir a energia do outro e que seja claro, né, se viver como um ser de quinta dimensão, porque esse chakra de hoje também fala do ser de quarta se comunicando com o de quinta para manifestar na terceira, né? Então que a gente usa essa energia vital para evoluir, para expandir a nossa consciência, se iluminar espiritualmente, porque ele fala, né? Eu sou o nascido do lótus. Então a gente nasceu dessa lama e a gente vai usando essa energia para ascender. Então, realmente repensar sobre o sexo sagrado, sobre abuso, sobre a nossa infância, essa questão que a gente teve aí, essa memória que a gente perdeu a memória. A gente perdeu a memória, a gente não tem história de onde a gente veio, a gente saiu e veio parar aqui, né? Num ser material, preso no materialismo, preso nos prazeres terrenos, sabendo que isso aqui é temporário, e a gente fica preso. A gente que faz constelação, abre constelação, tem gente com 300, 400 anos parado no campo astral ali, esperando para ser levado embora. E vai criando esses laços, né? Que não são laços, né?
Você vai se enrolando, se emaranhando, que nem você estava emaranhada num monte de relação sexual para resolver o seu vazio, né? Quer dizer, você pegou aquela sua energia, né? E Opa, peraí, travou. Ouvi até a parte que você falou que eu me emaranhei nas minhas relações. Ah, tem 10 minutos, dá para voltar. Ai, ela saiu de novo e ela vai entrar e para a gente finalizar aí. De novo, se alguém tiver aí alguma dúvida, pode enviar. Mas é isso mesmo, eu tinha relações em outros campos da minha vida que estavam emperrando um monte de coisa. Precisei limpar tudo isso, é, resolver várias questões com ex-relacionamentos, para depois começar a abrir eu mesma. E aí sim eu comecei a ver que era a minha falta de amor próprio, minha baixa autoestima, né? Então, precisou tirar um monte de coisa da frente. Eu tenho aí umas 20 constelações e todas eu fiz com a Vânia e aí preciso limpar muita coisa para eu conseguir chegar uma hora me ver, né, sozinha ali, eu comigo mesma as coisas que eu precisava fazer, retomar, vamos chamá-la aqui. a gente vai e volta hoje. Essa serpente está maravilhosa no campo hoje, né? Percebeu? Você falou de mim, né, dos meus processos aí, né, que eu precisei fazer muita coisa. Eu até continuei aqui com eles comentando isso. E, enfim, mas pode dar andamento. Não, tá ótimo. A gente também vai finalizando, né? Tem muitas coisas hoje para a gente trabalhar. Eu separei algumas coisas aqui, né? Dos maiores bloqueios psíquicos. Então, tem uma cura para fazer. Eu vou fazer uma live hoje à noite com o Anderson, que é Sol Cósmico. A gente vai falar sobre essa questão da geometria sagrada, como é que se usa isso para limpar também essas questões nossas desse pensamento perverso, né? Então, hoje a gente trabalha a esfera mental, que a gente consegue limpar, né? Esses ruídos externos também, que é importante para a consciência cósmica. E eu acredito que a gente falou tudo. Então, assim, a vitalidade também trabalha essa memória uterina de vidas passadas. Então, assim, essa energia é para a gente se sentir vivo. A primeira serpente, né, da matriz sagrada, ela fala da alegria de viver. Então, a primeira serpente está trazendo o tesão pela vida, só de estar vivo. Então, você como ser, né, integrado à natureza que está vivo. Então, isso é vitalidade. E aí, assim, a gente precisa rever muitas questões do que é sexualidade, do que é sexo, do que é opção sexual. Então, assim, acho que ficou bem claro desde o começo ali que a gente nem entra em lugares, né? Falando que a gente hoje, você imagina, a escravidão que as crianças estão, né? Eu falaria assim, é quase um apelo aqui no final dessa live de hoje, para a gente olhar para as nossas crianças, as mães que estão usando as crianças para tampar seus vazios emocionais, conexões e desrespeito entre homem Travou de e novo. mulher, a mãe, né? A gente fala em constelação, com quem a criança deveria Travou, ficar. mas voltou. Pode ir, Eu falo continua. assim, né? Como diz a minha consteladora, né? Numa separação dos pais, a criança deveria ficar com aquele que fala melhor do outro. Olha que lindo isso, né? E a separação, as crianças acabam ficando com quem tem mais dinheiro, coloca-se no meio para brigar entre casal, briga de adulto, masculino e feminino, porque ele tem que escolher. E nós não. Nós temos que integrar. Então, eu falaria que a energia masculina e feminina precisa ser integrada dentro de nós e estar bem resolvida. Então, quando eu uso, né, eu abuso do masculino para resolver um sagrado masculino que está doente em mim, eu estou ferindo aquele homem. E o homem que também tem o sagrado feminino doente nele, ele quer estuprar, abusar, né, da mulher. Então, olha que confusão. Estou falando assim, a gente está falando de um lugar
olha, que eu estou depositando na noosfera mesmo, com todo o conhecimento e sabedoria da minha jornada, de todo tratamento, cura que eu fiz, a minha autocura, de ajudar muitos pacientes, né? Essa experiência que eu tenho de bastidor, de pegar tanta gente emaranhada, com uma falta de respeito, assim, e começa na ancestralidade também, aí vem essa história cósmica. Então, assim, esse é o lodo, né, humano a ser olhado, para trazer essa pureza para o estado de iluminação. Usar essa energia da Kundalini, que é para se elevar espiritualmente. Entende? E não é para sair fazendo filho na balada, bebendo, enchendo a cara e comendo, só nos prazeres da vida, achando que isso é normal. Isso não é normal, né? Então, para se iluminar, a gente. Então, assim, por isso que o Cristo fala que os últimos anos ele escolheu não estar mais com isso. Mas não quer dizer que ele não tinha uma relação com o feminino, que ele não tinha com a companheira, a parceira dele, entende? Porque as pessoas acham que. Então aí pegaram, separaram, né? Jogaram Maria Madalena fora da história, né? E aí não existe, para poder deixar o cara parecendo uma santidade, para ninguém acessar o cara, né? E o cara era extremamente humano, amoroso, respeitava o ser humano, respeitava a mulher. Então, assim, a palavra amor e sexo para ser integrado. Amor e sexo tem que caminhar junto, que não tem nada a ver com o que a gente fez. Então, estou trazendo assim, esse conhecimento assim, literalmente escancarar, abrir ele assim, em todos os setores mesmo, da criança, do sagrado, do que a gente fez, e a gente limpar e começar a trabalhar a palavra respeito. Respeito. Acho que a primeira parte da live está clara e objetiva, né? E aqui a gente está discutindo agora as questões humanas, que vem da educação, então, e a gente não entra na culpa. Então, eu falaria para a gente sair da culpa. A gente começar a limpar, falar que bom que a gente acordou, que bom que a gente percebeu que era isso, começar a resolver as relações amorosas, começar a resolver as relações emocionais com as pessoas, começar a pensar no perdão mesmo, no auto-perdão, não sabia que eu fazia isso, se limpar, sair desses emaranhados, curar a sua criança ferida e começar a trabalhar a pureza do seu ser para chegar nessa divindade, né? Nesse divino que está dentro do seu coração puro, sem esses desejos terrenos, né? Então a gente vai acabar comendo melhor, se integrando na natureza, respeitando o próximo, aceitando, né? Dividir nosso amor e para um amor mais livre, né? Sem posse. Aí você casei, papel é meu, e aí é meu, é seu. Tipo, ninguém é de ninguém. Ninguém é de ninguém, gente, pelo amor de Deus, né? Quando que a gente vai para essa relação? E quando a gente for trazer uma criança no divino, que a gente traga um ser puro que vem aqui para evoluir, trazer esses avatares lindos que estão para vir aí, começar a nascer essas crianças que são os avatares, mas precisa nascer de um amor puro, de seres que se curaram, se trataram, não tem mais esse sagrado masculino e feminino danificado dentro de si. Né? Então, esse dia de hoje, nessa transmissão de hoje, com um pouco de conhecimento, um pouco um bate-papo, inclusive agora no final, um pouco mais de relação terapeuta, piada, né? E a gente se tratando, né? E amorosa assim, isso aqui é uma transmissão de amor, né? A nossa energia também está aqui nessa live. A gente está colocando essa sabedoria no para que a gente possa olhar mesmo, falar, nossa, fiz isso, fiz. Estamos ferrado com isso, todo mundo tá junto. Então vamos se ajudar, vamos se unir, vamos sagrado e profano são coisas muito distintas e que a gente limpe toda essa sujeira, né? Aquilo que manchou a pureza do nosso ser. O nosso chakra cardíaco, né? Daqui mais alguns dias ele possa pulsar nesse amor puro, sem essa coisa da sedução, né? Eu desejar uma coisa obscura do outro, mas que eu seja claro, falar, Simone, adoro o seu abraço, amiga. Você fala, ai, que eu adoro te dar um abraço. Isso é uma relação também, isso é uma relação de amor também. E que ninguém tem inveja, né, daquela relação. E não queira dar para o outro aquilo que você não tem, né? Então vem a troca do dar e receber. Acho que é isso, amiga. Tem muito mais coisa, eu quero falar mais à noite também, mas eu te agradeço também pela oportunidade. A gente falou um pouquinho de tudo. Olha, Vai encerrar aqui, 30 30 segundos. de informação. O bom é que Quanto? estamos depositando no Banco Psi do Dragão 41.
Tá aqui por 20 segundos para encerrar. E gratidão a todos. A live vai ficar salva. Tem outros assuntos lá. E amanhã tem mais. Espero vocês. Gratidão. Arro, irmã. Em Lakesh.